capítulo 8 de João, versículos 31, 32, 33, 34, 35 e 36, diz assim a palavra de Deus: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que vive na prática repetitiva do pecado é um escravo do pecado. O escravo pode até vir à casa de Deus, mas o escravo, ele não fica sempre na casa. Agora, quem é filho, esse fica sempre na casa de Deus. E se, pois, o filho, o Benaia Elohim, o filho primogênito, que é o próprio Jesus, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 2 Pedro 2,19, Almeida Revista e Atualizada no Brasil, diz assim: prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Eu quero ler esse mesmo versículo na Nova Versão Internacional, que diz assim: prometendo-lhes liberdade, e eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Eu quero tratar do tema ilusão. Ponha sua mão assim no coração, feche os seus olhos e diga: Pai, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a praticá-la, que a tua palavra me alcance, pois quando ela me alcança, ela me lava, ela me liberta, ela me promove, ela me edifica, ela me santifica, ela me abençoa. Que nenhuma distração, que nenhuma preocupação impeça que a tua palavra me alcance completamente e trabalhe em minha vida e na minha família, milagrosa e profundamente. Em nome de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, é que eu faço essa oração. Amém e amém. Levante as suas mãos assim, deixa a tua Bíblia no colo, o teu celular, e para a palavra do nosso Deus lida esta noite, dê o melhor aplauso que você puder dar, e abra sua boca e glorifique o nome de Jesus o melhor que você puder. Aleluia. Vamos ver esse vídeo, por favor. Por que você me escolheu? Uma expressão no seu olhar. Você parecia ter um pouco de inteligência. Ah, é? Que expressão? Essa expressão. Curiosa, penetrante, insatisfeita, levemente zangada. Por que não sua filha? Esqueça ela. Por que se recusa a falar sobre ela? Esqueça. Ela quer te ver e vamos conversar sobre isso. Estava enganado a seu respeito, João. Explique, então. Diga para ele abrir a porta. Não é você, João. Ah, não sou eu? Não. Não fui eu que suspendi sua medicação? Não sou eu que vou dizer se você é competente para uma audiência ou uma chance para sair daqui? Sou eu, Ethan. Ah, é. Sou eu. Você está no controle, é? Estou... Quem está no controle? Então, quem está no controle? É você. Sou eu. Os guardas lá fora? O diretor na sala dele? É? Quem está no controle?
Testando. 1, 2, 3. Dr. Ethan Powell entrevistando o Dr. Till. Este teste vai ser bastante simples. Certo ou errado. Vida ou morte. Pronto, Joá? Agora escreva nesse papel o que eu tirei de você. O que você perdeu. Escreva! Escreva! Errado! Nunca teve controle. Só pensou que tinha uma ilusão também, Joá. E o que você controla com certeza, hein? O volume do aparelho de som ou o ar-condicionado do carro? O que mais? O que mais? Se você estava nervoso, muita pressão, tente de novo. O que você perdeu? O que eu tomei? Escreva. Escreva! Em verdade, você é um tolo, Joá. Pensou que era livre? Aonde estava indo hoje às 2 horas? Para o pátio, certo? Pela manhã, o despertador. No meio da noite, a corda suando e o coração batendo. O que é que deixa você preso, Joá? Totalmente preso. É a ambição. Você não é um mistério para mim. Eu era como você. Muito bem. Uma última chance. Acha que eu não vou conseguir? O que é um psiquiatra menos no mundo? Eu já estou na lama. O que podem fazer comigo? Última tentativa. Acerte. O que você perdeu? O que eu tirei de você? Escreva. Ilusões. Meus parabéns. Você é um bom aluno. E não perdeu nada, além das ilusões e um pedaço de pele. Ilusões. Em 1999, Hollywood lançou esse filme, que é a história de Ethan Powell, representado esse personagem pelo ator Anthony Hopkins. E ele conta a história de um antropólogo que vivia fazendo um trabalho em Uganda, entre gorilas. E nesse trabalho com os primatas, ele acabou sendo absorvido pela comunidade dos primatas como integrante. Ele foi aceito, mas foi acusado de um crime ambiental e foi extraditado da África de volta para os Estados Unidos da América, colocado em uma prisão de segurança máxima, muito conhecida por ser uma prisão especial para tratar psicopatas com alto potencial agressivo. E um psiquiatra jovem, mas que estava desbravando a fama, chamado Theo. Eu acho muito curioso que o seu nome seja Theo, T-H-E-O, porque Theo é Deus em grego, né? De onde vem a palavra teologia. E o Theo Calder, representado por Cuba Júnior, vem um material importante para estudar, e começa ali uma relação cliente-terapeuta, um conflito muito forte, e 3 opções ele tem para responder o que ele havia perdido. E na primeira ele responde controle, na segunda liberdade, e na terceira ilusão. E na terceira ele acerta. Eu dou graças a Deus por ter me tornado um homem desiludido à medida que cresci e à medida que amadureci. Quando você era criança, haviam muitas ilusões na sua cabeça. Mas à medida que você foi crescendo e amadurecendo, foi tendo que lidar com frustrações e aprendendo a se tornar desiludido. O cuidado que eu venho tendo até o dia de hoje, aos 51 anos de idade, pregando o Evangelho desde 1987,
é me tornar um desiludido sem me tornar um desencantado. Desiludido com as falsas expectativas, mas de maneira nenhuma desencantado com a beleza da vida, com ver nas curvas das rugas nos rostos de idosos uma beleza divina, de ver em cabelos brancos sabedoria, de enxergar no sorriso de uma criança um ânimo novo para minha alma, de ver num casal apaixonado como a vida pode ser bonita, de enxergar no perdão a manifestação real de Deus, de ouvir melodia no vento. Eu faço muitos aconselhamentos aqui no gabinete, onde tem um vidro, e por alguma razão tem um pássaro que vem e ele pousa num galho seco quando eu estou aconselhando, e fica parado e dá uma olhada assim para mim. E eu estou aconselhando, quando eu estava sem máscara, às vezes me perguntava: por que o senhor está rindo? Agora a máscara, graças a Deus, precisa aconselhar de máscara, eles nem veem. Mas quando eu vejo aquele pássaro ali, e ele dá aquela olhada e começa a cantar, eu vejo a beleza da vida, no cheiro da grama molhada, no som da chuva que cai, na coisa saborosa que é o sol queimando suavemente a pele quando atravessa as nuvens. Sabe, nós não podemos perder o encanto da vida no testemunho de quem acaba de ter tido um encontro com Deus, nas lágrimas esperançosas de alguém que na porta do hospital está dizendo: meu filho vai sair daí. É bom ver beleza na vida. Algumas pessoas, ao perderem a ilusão, perdem também o encanto, se tornam amargas, azedas e infelizes. Consciente nós devemos nos tornar cada vez que amadurecemos, mas não infelizes. Deixa eu contar umas coisas para você que anda meio frustrado com tudo que está vendo. A maior igreja do mundo, a maior igreja do planeta Terra, está na China, nos porões da China, um país comunista e que proíbe ajuntamentos. Enquanto eu estou aqui falando com você, o evangelho está se recrudescendo, está se intensificando, está se fortalecendo sob o olhar vigilante dos líderes muçulmanos no Paquistão. Tem muçulmanos sonhando com Isa, e acorda dizendo: sonhei com Isa, que é Jesus, mas que no Alcorão ele é filho de Maria e não morreu na cruz. Quem morreu na cruz foi Judas no lugar dele, ele não foi atravessado. E aí eles dizem: mas ele tinha a mão furada, e sorriu para mim, e quando olhou, o seu olhar atravessou o meu ser e ele me alcançou. E aquele muçulmano acorda dizendo: eu sou de Isa, o meu amado, e o meu amado é meu, e a sua bandeira sobre mim é o amor. Às vezes a própria família se reúne e diz: estamos te mandando embora. Às vezes os pais dizem: estamos te deserdando. E eles dizem: não é possível mais me deserdar, porque eu estou livre nele. Em casa ou fora de casa, aceito ou rejeitado, amado ou odiado, eu fui alcançado pelo amor. O evangelho, olha para a história, cresceu e se fortaleceu sob a pressão caudilista e esmagadora do Império Romano, quando Roma oprimia Israel. Eu sei que você me pergunta, por causa do que você está vivendo, você me pergunta: apóstolo, como cantar? Eu já não canto mais, eu já não louvo mais, passam imagens horríveis na minha cabeça. Como? A mesma pergunta dos judeus expressado no Tehillim 137, de 1 a 4, quando no livro dos Salmos, na Almeida, revista e corrigida, eles se expressam sobre a impossibilidade de fazer poesia, arte cantada. Junto dos rios
da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio do local da nossa escravidão na Babilônia, penduramos nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos, escravos, presos, nos pediam uma música de crente. Os que nos destruíam pediam que nós os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião, um dos cânticos de quem crê em Deus. Canta uma música da harpa do cantor cristão, canta uma música evangélica para mim. Verso 4: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Eu respondo para eles e respondo para você: como um pássaro. Deus na Bíblia inteira nos leva a aprender com os bichos, com os insetos. Ele fala: olha para a formiga e aprenda a trabalhar com a formiga no tempo do verão, para que quando vier o inverno você não entre em escassez. Vai ter com a formiga o preguiçoso, porque hoje em dia está mais fácil às vezes aprender com a formiga do que com certos doutores. E aí ele diz para aprendermos. Irmãos, adoro aprender com a criação, olhando os lírios dos campos, olhando as aves dos céus. Eu aprendo olhando para a natureza, eu aprendo olhando para o idoso, eu aprendo olhando para a criança, eu aprendo olhando para o gesto da enfermeira, para o zelo do maqueiro. Eu aprendo olhando a vida. E os pássaros como nos ensinam como cantar, apóstolo. Os pássaros nos ensinam que se você tiver um espírito livre, nada pode te prender. Eu posso estar em uma gaiola preso, mas não esquecerei que eu sou um pássaro, então vou cantar, porque o meu canto atravessa as grades da gaiola. Eu vou cantar para manter a minha natureza livre. Eu vou cantar porque é isso que eu faço. Hoje, quando você sair daqui, você vai entender qual é a liberdade de Cristo e qual é a ilusão do sistema. Eu vou lhe fazer umas perguntas hoje. A liberdade é uma ilusão, sim ou não? No Brasil você é livre, sim ou não? Livre para quê? Deixa eu lhes fazer umas perguntas. Responda na sua cabeça. Você pode ir onde quiser aqui no Brasil? Depende do dia do CPF. Você pode ir à loja e, estando no mercado, comprar o que quiser? Depende da decisão do governo. Você pode sair de casa a hora que quiser? Seus filhos podem ir à escola? Você pode vender água de coco na rua? Você pode não tomar vacina e ainda ter acesso aos serviços públicos? Você pode fazer culto a Deus ou a quem você quiser, com o número de pessoas que você quiser, conforme a Constituição Federal, que é livre o exercício de culto. Você pode se reunir na praça com quantos amigos você quiser, conforme a Constituição Federal. Você pode se expressar com a filosofia que você tiver, de direita, de esquerda ou de centro, com a ideologia que você quiser nas redes sociais, sem que aquilo que você disse seja censurado, sem que o seu vídeo seja cortado. Depende da palavra que você usa, aquele vídeo nem é processado. Você pode ser preso do Brasil por causa da opinião que você deu e a forma como deu. Você pode sair à rua,
mesmo mantendo a distância e o cuidado que eu tomei durante todo esse tempo, usando máscara, claro que eu fiz velórios, claro que eu fui aos hospitais, eu segui fazendo serviço pastoral, mas às vezes usava aquela máscara N95 para alguns locais mais infectados. E você pode, então, é uma pergunta que eu te faço, você pode sair à rua, mantendo a distância, mantendo o cuidado, sem usar máscara, porque não tem ninguém perto de você, sem usar máscara, você pode fazer isso? Então por que nós achamos que somos livres? Isso é uma ilusão. Talvez você seja livre para determinar o volume do som do seu carro, para determinar a temperatura do ar-condicionado, mas não vai muito além disso. Estamos presos ao tempo, ao espaço, fora as regras de uma nação específica ou do planeta todo. Eu vou falar para vocês rapidamente sobre este homem que vai aparecer atrás de mim, que nós votamos como maioria de brasileiros e elegemos como presidente do Brasil nesse momento. Ele é chamado nesse momento, em vários lugares, não só do Brasil, mas no mundo, de um ser humano autoritário, genocida e opressor. Eu vou lhe fazer umas perguntas sobre esse personagem. Número 1, ele já monitorou o seu celular para saber onde você está? Ele é a favor de multar você caso você saia para trabalhar? Ele controla o horário de você sair de casa? Ele determinou toque de recolher para você em algum horário no Brasil? Esse homem determinou qual produto você pode comprar ou não? Ele te desarmou? Ele confiscou sua casa? Você sabe que em países totalitários, onde se estabelece o totalitarismo, você não é dono da sua casa, tudo pertence ao governo. Ele já proibiu você de fazer culto, inclusive foi num esses dias. Ele já matou gays. Ele proibiu banhistas de ir à praia. Esse homem que está aí, ele usou meios absolutistas para prender opositores políticos, ameaçou trabalhadores. Esse homem soldou portas de lojas para você não abrir, porque e liberou aquele que corta a luz para ir na sua casa cortar, porque você não pode sair para trabalhar, mas os que vêm na casa da pessoa cortar a luz, saem para trabalhar e corta a luz. Ele deu multa em pequenos empresários? Não. Então nós precisamos ser sinceros conosco mesmos, precisamos pensar livremente e precisamos entender, para nos darmos conta de que a lei dava milhões para artistas, que essa lei foi suprimida. Artistas que faziam um show ganhavam R$500 mil, R$1 milhão, R$2 milhões, ou R$1 bilhão, ou até 2 bilhões. Os milhões dados para as grandes emissoras de TV e jornais, que também foi cortado. A água finalmente chegou no Nordeste. Eu morei lá 5 anos, e a água agora chegou no Nordeste. A distribuição de fundo emergencial, que não tem a riqueza de uma Inglaterra, é um país de terceiro mundo, ela chegou, tanto que você viu a fila no Parque Regadas, que vai da Caixa Econômica até o Parque Regadas. Quem já viu a fila? Alguém está levantando a mão dizendo, não, eu estava lá. Vacinas foram compradas e o Brasil está ficando no top de distribuição de vacinas, embora isso saiu essa semana sutilmente em mídias paralelas. O Brasil trabalha para produzir a sua própria vacina. Se tudo der certo, a gente está orando, vamos exportar para ajudar outros países. Os recursos chegaram aos estados e nos municípios. Nos estados na casa dos bilhões e nos municípios na casa dos milhões. Inclusive nesse momento está tendo CPI para investigar aonde foi o recurso. Agora, por que eu estou dizendo isso? Para tirar a ilusão e ficar com a verdade.
Porque quando aquele rapaz jovem, rabino, da região da Decápolis, das 10 cidades cemitérios, começou a andar pela região de Zebulon e Naftali, a sombra da morte, a Galileia dos gentios, que viu ali uma grande luz, e a sua fama subiu até Jerusalém, a cidade famosa e do grande rei. E ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, enquanto as pessoas jogavam capas e folhas de árvores e diziam: Baruch rabá Beshem Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Quando esse rapaz apareceu revolucionando a história e dividindo ela em antes e depois dele, as pessoas pensaram que ele tinha vindo libertá-los do sistema de Roma. Se enganaram. Jesus não veio para libertá-los de Roma. Jesus não veio com esse propósito. Quando ele diz: a minha paz vos dou, ele acrescenta: não a dou como Roma a dá, que é o mundo. Jesus tinha uma ideia de libertar o seu interior, para que você pudesse adorá-lo em qualquer circunstância, com máscara ou sem máscara, à direita ou à esquerda, solto ou preso, sofrendo ou não sofrendo, no hospital ou fora dele, poder adorar o Senhor. Porque o libertador de João 4 revelou que a geografia não detém a sua adoração e o seu louvor. Uma mulher lhe pergunta: qual é o lugar da adoração? Nossos pais disseram que é no monte de Samaria, e vocês dizem que é Jerusalém. E Jesus respondeu: vocês samaritanos não conhecem bem a Bíblia, a Taná, a Torá. Vocês adoram o que não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas mulher, perca a ilusão, abra a cabeça e entenda que não é geografia. Mulher, vem a hora, e eu acho que ele aponta para ele, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores não terão que estar no monte, nem em Jerusalém. Eles adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Eu lhes disse de passagem na introdução da mensagem que a maior igreja do mundo está nos porões da China comunista. Eles ainda não entenderam que não se pode parar a obra de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para libertar a alma do homem. Antes que eu prossiga, veja que ele disse: o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito, porque o espírito é livre. Ninguém pode prender o espírito de um homem que teve um encontro pessoal com o meu amigo que se revelou a mim em 1987, e ele veio hoje no culto, está aqui na reunião. Esse meu amigo chamado Yeshua HaMashiach, ele liberta a mente e a alma do homem, e você vai para casa hoje livre afinal. Mas, agora que eu cheguei onde precisava, para lhe dizer 4 coisas. A liberdade de Jesus Cristo não é ilusão, mas ela não é do sistema. Você não tem como escapar do sistema. A tal liberdade que você pensa é illusion, ela não é real. Você está preso, e não é de hoje não.
só está se intensificando. Mas o Jesus que está aqui hoje, as pessoas não entendiam Jesus. Ele falava: destruam esse templo que em 3 dias eu reconstruirei. Eles pensavam que era das pedras que Jesus estava falando. Ele estava falando do templo do seu corpo. As pessoas não entendiam Jesus. Pensavam que Jesus tinha vindo para libertar eles do Império Romano, que era um revolucionário, tipo o Jesus Barrabás. Foi instigado por Judas para reagir. Foi entregar ele. E quando ele é preso, ele se entrega. Sabe com um beijo que me traz, amigo? Filho do homem vai, como está escrito. Aí Judas pega a moedas da traição e joga para dentro do templo, esperando uma reação. E Yeshua disse: meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse dessa materialidade que vocês vivem pensando o tempo todo, os meus discípulos iam lutar. Então aí vão 4 coisinhas hoje que você precisa entender antes de ir para casa. Número 1, Jesus te liberta. Não é do CPF não, não é da máscara não. Ele te liberta da culpa. Toda pessoa que encontrou Jesus de verdade está livre da culpa. Não tem mais o peso sobre a mente dela. Apóstolo, abortei há 10 anos atrás. Apóstolo, há 5 anos atrás eu paguei um aborto para a menina fazer. Eu carrego a dor infame de não ter sido uma boa mãe. Eu carrego o peso de ter falhado como pai. Se você hoje está se encontrando com Jesus Cristo, eu tenho uma boa notícia para você: o sangue dele te limpa de todo pecado. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Eu vou repetir. Portanto, agora nenhuma, nem 2, nem 3, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Faz um monte de coisa errada, depois vai para a igreja que é dar uma de evangélico. O sangue de Jesus tem poder. Sim, porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre pessoas imundas lá no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, os santificava quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, sem mancha para Deus, purificará as nossas consciências das obras mortas que fizemos no mundo, para agora sim podermos servir ao Deus vivo. Diga: consciência limpa. Diga: perdoado. Diga: ele me libertou da culpa. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão
investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Vamos de novo. Quando o pessoal fala que o seu serviço não é essencial, você fica bravo. E quando o serviço do cortador e do cobrador que veio te cobrar é essencial, você fica mais bravo ainda. Agora, como é que alguém pode botar a essencialidade no serviço do outro? É bem complexo isso. Mas eu entendo e nós respeitamos. Mas eu estava pensando, quem fala da não essencialidade de um culto, nunca esteve num. Porque faz o que a psicologia fica quem, a psiquiatria fica derrendo, a medicina peça ajuda, porque é num culto a Deus que a nossa alma é lavada. Pois mas Deus está preso de jeito nenhum. Está a China para provar isso. De jeito nenhum. Mas que é bom é. Levante suas mãos assim. Só mais uma vez. A gente já está aqui mesmo, né? Levanta as mãos. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há, quero ouvir vocês. Nenhuma cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas para quem está em ti, querido. Amém. Dudu, mostra aqui o tecladista, mostra. Vira a câmera. Ela está dormindo. Ajuda ele ali, irmã, ajuda ele. Levante as mãos de novo assim. Nenhuma condenação há. Está em. Cara é bom, hein? Cuja vida coberta está pelo sangue. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Melhor aplauso da sua vida e os gritos mais ensandecidos de vitória. Não, mais, foi tão pouco, mais. Você sabe qual era a sua dívida e a minha com Jesus? Impagável. Impagável. Agora escuta isso, é a nossa segunda coisa antes de você ir para casa. Com muita atenção. Jesus pode não te libertar da máscara, mas Ele te liberta da opinião dos outros. Você vai para casa hoje, no Chaves eu não sei se vai, mas o Kiko
vai para casa hoje. E o Kiko? Ah, mas não curtiram o que eu falei. E o Kiko? Mas tem gente que não acredita em mim. E o Kiko? Paulo escreveu: todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vocês, meus irmãos em Cristo, ou por qualquer outro tribunal humano, nem tampouco eu a mim mesmo me julgo. Verso de número 4 de 1 Coríntios 4, ele acrescenta: porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, porque só tem uma pessoa que me julga, é Adonai. Dá um aplauso para o Senhor bem forte. Bem forte. Aleluia! Você que está em casa, fala aleluia! Aí você diz assim: seu pastor, o senhor pastor, o senhor não sabe o que estão tramando para mim. As armadilhas, apóstolo. Coisas que eu não fiz, seu pastor. Querido evangelista, é lindo o senhor falar isso aí, mas o senhor sabe o que eu tenho para enfrentar? Não. Mas Yashayahu, o profeta Isaías, deixou uma palavra para você. E eu quero te entregar como rema de Deus essa noite. No 54º capítulo, no último versículo 17. Abre o teu espírito e recebe aí. Olha o que ele disse: toda arma, toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, e toda língua que se levantar contra ti em juízo para te julgar, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e diz Deus, a minha justiça que procede, diz Ele, de mim mesmo. Ele vai quebrar o argumento do diabo. Terceiro, Jesus te liberta do medo da morte. Essa geração é que mais tem medo da morte. Eu vejo pelo desespero quando começam a compartilhar nos grupos: fulano, peguei coronavírus, ora aí. Eu peguei Covid, ora aí. Dá um medo. Eu sei. Às vezes até sem ter alguma coisa mais grave, começa a dar até taquicardia, falta de ar. A pessoa começa a ficar nervosa. Eu tenho uma palavra para você. Assim como todos os seres humanos que nascem nesse planeta, Hebreus 2,14, nascem participantes de carne e de sangue, assim também Jesus, quando veio a esse planeta, se tornou participante dessas mesmas coisas. Veio na terra com um corpo de carne e sangue. Para quê? Para que pudesse morrer, e para que através da sua morte ele aniquilasse aquele camarada que tinha o poder de apavorar as pessoas com a morte, o diabo. Verso 15: e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, a serem escravos. Na Nova Versão Internacional disse: e libertasse aqueles que durante toda a vida estivessem escravizados pelo medo da morte. E na NTLH, na nova tradução na linguagem de hoje, diz: e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida
por causa do medo da morte. Graças a Deus que em Cristo Jesus, não é que você não morra fisicamente, mas a morte não tem mais poder de te amedrontar. Paulo não disse que eu morro e viro uma proteína fedorenta chamada cadaverina, como disse Franz Kafka. Não, Paulo disse que no momento da minha morte física, eu já estarei imediatamente diante do Senhor. Ele disse: prefiro partir e estar com Cristo, que me seria muito melhor. Mas por amor de vocês, se Paulo, acha melhor ficar aqui para ficar pregando. Mas eu estou em dúvida, disse Paulo. Não sei se eu morro, se eu fico. Sem medo da morte. O que você faz com um povo que não tem medo da morte? O que você faz com alguém que entendeu que através da morte ele entra na vida? Você não consegue escravizar uma pessoa assim. Jesus te liberta do medo da morte. Você vai sair daqui hoje sem medo da morte. Não precisa desejar, mas sem medo. O meu filho adolescente tem mais de 1,85 m. Mas quando ele tinha esse tamanho aqui, e mais ou menos uns 5 anos de idade, um dia parou a brincadeira e perguntou para mim: papai, você está ficando velho? Eu falei: tô. E ele disse: quando a pessoa fica velha, ela morre? Eu disse: normalmente, mas pode ser jovem também. Ai, mas eu não quero que você morra. Eu abaixei da altura dele. Agora eu teria que subir numa escada, se fosse hoje em dia. Eu abaixei, olhei nos olhinhos dele e disse: não quero que você se esqueça isso nunca mais. O papai nunca vai morrer, nem quando eu morrer. Aí, já sei, porque vai ressuscitar, né? Falei: é. Vamos brincar, papai? Falei: vamos. E acabou ali. Ele entendeu. Jesus Cristo disse assim: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E eu ressuscitarei o corpo dele no último dia. Dá um aplauso para esse Jesus. Quarto, Jesus te liberta da condenação do inferno. Eu vou ler rapidinho. Apocalipse 2:11, aqui: inferno está chamado de segunda morte. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano do inferno, da segunda morte. Abre comigo sua Bíblia no 20º capítulo de Apocalipse. Olha aqui atrás de mim, por favor. Eu quero ler os versículos 11, 12, 13, 14, 15. Diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre esse trono, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não achou lugar para esse pessoal fugir. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, quer dizer, importantes e não tão importantes, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, o biblião, os livros, e abriu-se um outro livro, o da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme as coisas que estavam escritas nos livros. Verso 13: e deu o mar, através da reposição celular, do DNA, do código genético, o mar devolveu os mortos que nele estavam, e a morte e o inferno, ou além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um. Aí você fica até meio assustado, né? Eu tinha um pastor que dizia para mim: melhor horário para Jesus vir é depois do almoço. Eu falei: por quê? Eu falei: porque a fila vai ser grande. Mas aqui um por um, você pensa, quanto tempo vai durar? Fica tranquilo, vai ter eternidade, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, verso 14, foram lançados para dentro do inferno definitivo, do lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Agora eu estou no verso 15. E se alguém não se achou escrito no livro da vida, sabe como o seu nome é escrito no livro da vida? Quando você dá a sua vida para Jesus de verdade.
não é religião, não é carteirinha de membro. Quando dá vida para Jesus de verdade. A Bíblia Sagrada disse que os que não foram achados escritos no livro da vida foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Está com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 20? Volta lá no verso 6 que eu quero terminar com ele. E no verso 6 ele diz assim: feliz ou bem-aventurado e santo, quer dizer separado, aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois sobre esses não tem poder a segunda morte. Pelo contrário, serão sacerdote de Hashem e do Mashiach e reinarão no planetinha Terra como seus agentes por 1000 anos. Diga: Ele me libertou da culpa, do medo da morte, da opinião dos outros e do inferno. Não saia daqui dizendo: fui na igreja e o pastor fez uma mensagem dizendo: Bolsonaro é mito. Ah, não, vai nos libertar do sistema político tal. Se você pensar que foi isso, você não entendeu a mensagem. A mensagem já entendi. Cuidado quando aparecer um homem com cabelão comprido que veio de Uganda e trabalhava com gorila. Ah, entendi. Vão tentar botar uns esparadrapo na nossa boca para ver se a gente achava que tinha o controle e a liberdade ou perdeu a ilusão. Não entendeu a mensagem. A mensagem foi sobre o direito de sair na rua e o toque de não entendeu a mensagem. A mensagem foi sobre: não importa o que aconteça com o sistema mundial, e não se engane, não se iluda, está tudo dominado, não se iluda, mas não importa o que aconteça, o seu espírito é livre em Cristo Jesus. Essa é a mensagem.